Deputados e senadores devem incluir na pauta desta semana a análise do veto presidencial ao projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamentos. Decisão do presidente Lula impacta diretamente cerca de 9 milhões de trabalhadores em todo o país até 2027. Em vigor desde 2011, o benefício que define alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta das empresas tem prazo de validade até o fim do ano. São 17 setores beneficiados pela medida, como o setor de vestuário, calçados, a indústria têxtil, construção civil, transporte, comunicações, call center, enfim. A relatora do projeto na Câmara, a deputada Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, confia na derrubada do veto. É uma mobilização para que, primeiro, seja pautado o veto, e nós acreditamos sim que há uma grande possibilidade de derrubada do veto. Um estudo feito por empresários mostra que, com a desoneração, os 17 setores contrataram mais de 1.200.000 pessoas em 4 anos. Entre janeiro de 2018 e dezembro de 2022, o crescimento foi de 15%. No período, os benefícios foram evidentes na visão do presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, José Veloso Dias Cardoso. Os setores que ficaram na desoneração, aqueles 17 que mais empregam, foram os que mais aumentaram os salários no período e que mais mantiveram os empregados com carteira assinada. E aí a gente entra naquela época do ano em que deputados, senadores precisam correr, né, com a aprovação de projetos para conseguirem sair, de folga de fim de ano, para entrar ao recesso, enfim. Então, além da desoneração, o Congresso também tem em pauta análise de outros temas importantes antes dessas férias no Legislativo. São 3 semaninhas. Apesar disso, a semana na Câmara dos Deputados deve ter um movimento menor, com a ausência do presidente da Casa. Arthur Lira viajou para a COP28 com uma comitiva de parlamentares. O Congresso deve se reunir na quinta-feira, portanto, para uma sessão de análise de vetos presidenciais, entre eles o do marco temporal das terras indígenas. Ao mesmo tempo, os indicados para a vaga do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e a Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet, continuam buscando votos. Sabatina marcada para o dia 13, o João Pedro Melo com a gente ao vivo, para trazer mais detalhes sobre essas votações necessárias, importantes, e a gente entra naquele ritmo de fim de ano, né, JP? Bom dia. Para todo mundo que está nos acompanhando, essa é uma questão delicada, né? A gente tem os parlamentares aí tendo que correr contra o tempo, exatamente para conseguirem votar tudo que está na pauta do Congresso nesse último mês do ano, né? Essa semana começa, por exemplo, com o governo federal trabalhando para a sessão do Congresso Nacional, que está marcada para quinta-feira, e que vai analisar, como você disse, esses vetos presidenciais, né? Entre eles estão do marco temporal, das terras indígenas, a desoneração da folha de pagamento, arcabouço fiscal e também o voto de qualidade do governo no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O presidente Lula segue trabalhando também para garantir o apoio de senadores ao nome do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Não há tanto trabalho com relação ao nome de Paulo Gonet. Isso porque é um nome que, teoricamente, agrada a oposição e base, portanto, deve ser facilmente aprovado tanto na CCJ como também no plenário. A grande resistência é ao nome de Flávio Dino, principalmente por parte da oposição, diante de declarações que foram feitas principalmente após os atos do dia 8 de janeiro. O chefe do Executivo também deve pedir que os aliados dentro do Congresso sigam os trabalhos pela aprovação da indicação, negociando inclusive com membros da oposição, que são os mais difíceis de serem convencidos. Ao longo da semana passada, Dino chegou a enviar uma carta aos senadores da Comissão de Constituição e Justiça, dizendo que vai ter uma atuação técnica e imparcial. Isso se a indicação dele for aprovada. Vamos ouvi-lo. Eu fui juiz durante 12 anos. Conheço, portanto, a ética profissional que exige essa isenção, essa imparcialidade, a discrição, que é diferente da tarefa política. Então é uma volta a esse código de conduta que eu tenho dito, porque eu tenho respeito a todos os poderes do Estado, Senado aprovando. Evidentemente, eu deixo de ter lado político, lado partidário, porque o Supremo é do país. Em outro ponto, a gente também tem ao longo dessa semana a participação do presidente Lula na cúpula do Mercosul, que vai ser no Rio de Janeiro, dia 7
de dezembro e depois das reuniões bilaterais na Alemanha e também no Oriente Médio, né? Depois de participar da Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, Lula admitiu que esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia pode fracassar, como vocês disseram agora há pouquinho. Essa declaração ocorre principalmente depois do presidente da França, Emmanuel Macron, se manifestar contra o acordo entre os blocos por considerá-lo mal remendado e também antiquado. Então, essas as informações de Brasília, por enquanto, aqui na capital do país.